e que em poucos minutos a gente dará início a essa sessão. Tá tudo bem com o meu cabelo? Tá tudo bem com o meu cabelo? Eu não quero nem saber o que é que ele está falando, viu? Eu não quero nem saber o que é que ele está falando. Não. Boa tarde mais uma vez, senhoras e senhores. Esse é um evento realizado por Masterplan Consultoria e tem como patrocinadores a AST, Soluções e Serviços de Ambiente, FAPERJ, Fundação Carlos Chaga Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, Celix Ambiental, Rede para a Circularidade do Plástico, Suma Brasil. E tem como apoio a ABEMA, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, ABES, BR Minas, ANAMA, Associação Nacional de Órgãos Municipais de Meio Ambiente, FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus Arraial do Cabo, Tetra Pak, Viverde, FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Aqui eu estou repetindo, Tetra Pak, me perdi. E o apoio institucional da CIAS, Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, INEA, Instituto Estadual do Ambiente, Prefeitura de Búzios, Rio 2030, CODEMAR, Maricá Desenvolvimento, Dois Arcos, Gestão de Resíduos, Lavoro Solution, Ecomundi Soluções Ambientais, Timol Produtos Magnéticos. Coordenação Acadêmica, SEMAI, Centro de Estudos em Meio Ambiente Industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes da gente começar a chamar os nossos palestrantes, queremos falar sobre a Viverde, que é uma empresa de Poços de Caldas, em Minas Gerais, e faz parcerias com cooperativas. A Viverde vai fazer uma doação aqui no seminário, no congresso, para a ONG Núcleo Ecológico José Gonçalves. Para falar sobre um pouco da Viverde, que vocês possam conhecer melhor, eu vou chamar o Flávio de Souza, gerente de operações da Viverde. Flávio, por favor. Não, peraí. Tá ligado. Segura o meu. Pessoal, boa tarde, tudo bem? Prazer, meu nome é Flávio, sou gerente de operações da empresa Viverde, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Viemos aqui hoje expor um pouco do projeto que a gente está querendo estender para o estado do Rio de Janeiro. Hoje já atuamos no estado de São Paulo e de Minas também, tá? E como que a Viverde trabalha? Nós fazemos parcerias com cooperativas e associações de catadores, tá? Fazemos a compra e a comercialização da sucata deles. Posterior a isso, nós fazemos a reciclagem desse material. Esse material nós levamos até a nossa unidade, fazemos os pallets, né, os pellets, o granuladinho de plástico, e temos parceiros que fazem a confecção de produtos da utilização no dia a dia. Eu trouxe alguns exemplos, sacos plásticos, trouxe cadeiras, e posterior a isso, a produção desses produtos, nós fazemos a comercialização junto a prefeituras e entidades públicas do município. Então, qual que é a intenção nossa? É manter o resíduo dentro do município, através da produção de novos produtos. Se vocês tiverem oportunidade, nós estamos aqui no finalzinho do corredor aqui, tem um stand ali, a gente pode discutir mais coisas. Conseguimos fazer alguns contatos com outras cooperativas daqui da região e temos a intenção de expandir o negócio para o estado do Rio de Janeiro. Tá?
Então, a intenção nossa é estar fazendo o apoio com as cooperativas de catadores, tá? Fazemos a reciclagem e posterior produção de novos produtos que podem ser utilizados dentro do próprio município ao qual o resíduo foi gerado, né? Estou ali no cantinho e gostaria também de agradecer a oportunidade de estar aqui, a Cláudia, né, de ter abrido as portas para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho. A plataforma é viverde.eco, tá? Lá tem um hall de produtos enormes relacionados à utilização do dia a dia, todos eles produzidos com materiais reciclados. Tá? Eu acho que vale a pena conhecer o projeto, vale a pena discutir um pouquinho com a gente ali, e estamos abertos a novas oportunidades aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? Muito obrigado. Flávio, fica um pouquinho aí, e eu queria chamar aqui no palco a presidente da ONG Núcleo Ecológico José Gonçalves, Samanta de Almeida, e o fundador Jones Amorim. Por favor. Boa tarde. Vou deixar o Johnny falar um pouquinho a respeito do Núcleo Ecológico, como fundador. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nesse momento, recebendo um presente, né? Eu não, a nossa instituição. O Núcleo Ecológico José Gonçalves é uma ONG. A gente nasceu da necessidade de preservar um dos remanescentes um dos corredores ecológicos mais importantes da região, que onde fica a localização da APA Estadual do Pau-Brasil. Né? Começamos a nossa ação ambiental em 1998. A nossa história é longa. Todos os projetos e ações desenvolvidas foram de forma voluntária. Nós não somos uma cooperativa de resíduo, mas, na nossa história, a gente vem contribuindo muito de forma voluntária para a diminuição do descarte indevido, seja do microlixo e seja do resíduo. Ações desenvolvidas com o cunho ambiental, da educação ambiental, né, ações de mutirão de limpeza na praia com os atletas da Associação de Surf, plantio de mudas, né, reutilizando embalagem. Então, o nosso cunho é ambiental. Tá? A gente vai poder fazer também aí essa intermediação com a cooperativa. Não sei se já tiveram contato com a cooperativa do município, que eu acho que é muito interessante eles terem essa oportunidade, né? E aí, se não tiveram contato com você, eu vou tentar intermediar, passar o contato lá para essa cooperativa que tem no município, que é a única que nós temos aqui como cooperativa. Tá? Acho que é muito importante falar que nós temos uma cooperativa, apesar do trabalho lá ser pequeno, mas hoje a maior destinação de material destinado de forma ordenada, pesado, e para uma cooperativa maior para reaproveitamento, a agora me falhou a memória, mas é a cooperativa que tem em São José. Tá? Então, quero a Colcare. Obrigado. A Colcare. Então, eu gosto de falar porque é a que faz, ela tem hoje um trabalho importante, onde os catadores do município levam o seu material, vendem, né, e daí é destinado. Então, vale a pena ressaltar, acho que vai ser um grande parceiro. Quero agradecer muito o presente, tá? Parabenizar todo o evento e dizer que vai ser de bom uso no nosso espaço lá, da nossa ONG. Tá? Agradecer a todos, obrigado pela oportunidade. Eu queria só dizer que a Masterplan fica muito feliz de saber que parceiros são parceiros. E essa doação, eu tenho certeza que vai fazer uma grande diferença na ONG. Parabéns à Viverde, obrigado. A Masterplan agradece também. E o Congresso fica enaltecido com essa ação. Parabéns. Flávio, se quiser dar mais uma palavra, está ligado. Microfone. Atenção.
Só uma explicação sobre o material, pessoal. Isso aqui é uma cadeira feita de polipropileno, tá? É o PP, conhecido como PP. E a composição dela é 100% de material reciclado, tá? Algumas pessoas tiveram a oportunidade de ver. O blend de resíduos que a gente faz dá uma durabilidade, tem inspeção do Inmetro, tá? E está aberto a todo o público para conhecer e também através da Viverde, a plataforma da Viverde, que é viverde.eco. Qualquer pessoa pode adquirir o produto, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. A gente aqui agradece, Flávio. E diante dessa ação, a gente vai começar a nossa segunda mesa do dia. Daremos início a esse painel, onde abordaremos o tema aproveitamento energético. Então, vamos convidar para participar da mesa o CEO da Horizon Valorização de Resíduos, Milton Pilão. O gestor em inovação do Instituto de Petróleo e Energia da Universidade Federal de Pernambuco e sócio fundador do Instituto Toró, José Antônio Bertotti. Pesquisador da ELB, Energia Limpa do Brasil e da Universidade Federal do Paraná, Evandro José Lopes. Diretor executivo do Grupo Urca Energia, Eduardo Lima. E o engenheiro especialista da Companhia Municipal de Limpeza Urbana, Colurb, como nosso mediador, José Henrique Penido. Pode sentar. Tá bom. Ok. Assim a gente começa a segunda mesa de hoje. A gente deseja que todos e todas participem e fiquem satisfeitos, porque esse tema é de grande importância. Muito obrigado a todos da mesa. Por favor, fique à vontade, Penido, para iniciar. Oi. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Nas últimas sessões desse ousado Congresso Internacional de Resíduos de Búzios. Eu estava comentando, dando um pequeno depoimento aqui para a televisão interna, dizendo que esse congresso realmente foi uma iniciativa muito ousada, porque um congresso internacional em Búzios, uma cidade com relativamente poucos habitantes, mas com um charme extraordinário. Então, ele, além do tema atrair as pessoas, a cidade atrai muito mais. E eu queria mandar um abraço aqui muito especial para o Soraj, para a Alice, para a Cláudia, que tiveram o pulso e a coragem de organizar um evento desses, uma quantidade surpreendente de assistentes, e que nos deixa muito felizes. Hoje, eu imagino, já é o último dia, penúltima sessão, já é mais complicado a gente ter aquele público, mas que houve um público enorme nas primeiras sessões e nos primeiros dias do Congresso. O tema que nós vamos discutir hoje, para mim, tem um especial interesse. Eu trabalho na Colurb, que é a Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro, e sempre me dediquei à valorização energética. Desde 1977, a Colurb começou a explorar o gás de aterro numa iniciativa absolutamente inédita no Brasil e na América do Sul. Depois nós fizemos biometano nos anos 80, que também era uma coisa que ninguém sabia o que era. Chegamos a ter 130 veículos movidos a biometano. E continuamos assim. Agora, recentemente, implantamos uma unidade de biometanização em método extra-seco, por garagens, que também está funcionando muito bem. Então, um assunto que me é muito caro. E nós convidamos aqui pessoas que também me são muito caras. Meu amigo Pilão, meu amigo Evandro Bertotti, Eduardo Lima, da Urca.
E eu vou pedir ao Bertotti para começar a falar, já que ele se dedica, ele é um gestor em inovação, eu acho que pode abrir dando um panorama. Ele é responsável pelo Ecopark em Pernambuco, é da Universidade Federal de Pernambuco. Eu acho que ele pode nos iniciar nessa sessão, que eu espero que seja boa para todos. Então, boa tarde, gente. Eu quero agradecer aqui o convite que o Sorage nos fez e, em nome dele, cumprimentar todo mundo da Masterplan, agradecer sua coordenação aqui, Penido, meus colegas de mesa. Né, também agradecer a Alice, que tem sido nossa guardiã desde o convite inicial, junto com a Ana Paula, para a gente poder estar junto com vocês aqui. Eu estou trabalhando agora como pesquisador do Instituto de Energia, Meio Ambiente e Petróleo da Universidade Federal. Também faço parte do Instituto Torol, uma ONG dedicada a clima, tecnologia e cultura. Eu não sou gestor do Ecopark, na realidade eu trago aqui a experiência dos ecoparques em Pernambuco. Gestor do Ecopark está aqui, um dos principais de Pernambuco, está aqui meu amigo Pilão, um dos maiores. E essa experiência que nos traz aqui é exatamente porque nós trabalhamos como secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Pernambuco entre os anos de 2019 e 2022. E o assunto, né, da gestão de resíduos sólidos nos tocou profundamente, sendo que o principal aspecto, e eu vou abrir aqui a minha fala falando, é exatamente como é que a gente linka com o momento atual do nosso planeta relacionado com a questão das mudanças climáticas. Aí eu não sei se o colega que está com uma apresentação aqui, está com um videozinho rapidinho, que é uma pequena animação para poder colocar para a gente, se for possível, que é um pouco da experiência que passou pela minha gestão e por algumas gestões anteriores. Queria que vocês dessem uma olhada aí para vocês sentirem um pouco o clima. Esse não é o resultado só do trabalho do último governo de Pernambuco, mas foi um trabalho conjunto entre o Tribunal de Contas do Estado, que atesta esses números aqui, da Agência Ambiental de Pernambuco, que era vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, e também do Ministério Público de Pernambuco, para fazer o encerramento dos lixões em Pernambuco. E o tribunal, então, atesta, em 2023, que a gente encerrou os lixões. Mas a mensagem que eu quero trazer para vocês aqui, Penido, é que, na minha opinião, é uma grande missão, e eu tenho orgulho de ter feito parte desse trabalho. Mas mais difícil do que fechar os lixões é mantê-los fechados. Só que existe, e aí é que eu quero chamar a atenção da importância dessa Conferência Internacional de Resíduos Sólidos, muitas oportunidades de negócio que garantem a sustentabilidade, garantem a geração de emprego e apontam para um futuro diferenciado. Então, aí a gente podia começar a nossa apresentação, os colegas que estão aqui me apoiando, e a gente teve essa missão. A missão agora é que, a partir do encerramento dos lixões, a gente possa arrumar. E aí o tema dessa mesa aqui é justamente as experiências dos ecoparques, que são visões diferenciadas de gestão dos resíduos e como a gente trabalhou. Por favor, a próxima lâmina. A gente tem uma triste memória da pandemia e todo mundo quer um novo normal. Então, tem algumas mensagens um pouco antigas e algumas mais novas. Uma, talvez, seja muito importante para a gente lembrar que a maior empresa de petróleo do Brasil, uma das maiores do mundo, criou, volta uma tela, por favor, criou uma diretoria de sustentabilidade e neutralidade de emissões, que é o Maurício Tomasquim, para justamente a gente ter a memória de que as empresas de petróleo hoje são empresas de energia, e elas estão trabalhando para arrumar para a questão da neutralidade climática. A gente tem também aqui anúncios que eu tive a oportunidade de acompanhar por emissários dos Estados Unidos, da China, que anuncia que ela não tem como, isso são regras deles, cumprir a neutralidade das emissões de gases de efeito estufa em 2050. Mas se comprometem que em 2050, eles que consomem a maior quantidade de petróleo e carvão na sua matriz energética, mas, ao mesmo tempo, são os que mais investem em solar e eólica e também em energias renováveis, como tratamento de resíduos, neutralizarem suas emissões. A Europa, com seu plano, está aqui Carlos, entre outros, de 12 trilhões para fazer a retomada verde, com investimentos em vários setores. Hoje, inclusive, está muito em voga a questão do hidrogênio verde. Vamos interagir muito, brasileiros e europeus. Os europeus com as suas necessidades e a gente tomando cuidado para não ser um novo exportador de commodity.
porque nós não queremos só exportar o hidrogênio, a gente vai querer fazer negócio com vocês, né? Os Estados Unidos apostam na criação de empregos verdes, e a novidade, evidentemente, foi os novos compromissos assumidos por Biden, né? E empresas como a ExxonMobil, que eu comecei com a Petrobras, topando investir em energia limpa. E eles não querem saber de investir em eólica e solar. Por quê? Porque os carros que eles abastecem são carros de combustíveis fósseis, mas eles querem transformar esses combustíveis em combustíveis verdes. Eles dizem, essa é a nossa tecnologia. Então, nós vamos ter que trabalhar com diesel verde, nós vamos ter que trabalhar com querosene de aviação verde, e essa também é a exigência dos seus grandes conselhos corporativos. E eles estão tomando essas decisões. Pula, por favor. Aqui, nós temos aonde é que devia estar o pico das emissões no planeta. A gente emite 49 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa, a gente devia estar emitindo 12 bilhões de toneladas, e com o Acordo de Paris, Protocolo de Quioto, uma cópia atrás da outra, a gente vai chegar em 2030 emitindo 30 bilhões de toneladas. Como é que nós vamos chegar em 2050 com neutralidade das emissões? Não é zerar as emissões. Se a gente emitir 12 bilhões de toneladas em 2050, o planeta tem condições de absorver essas 12 toneladas. O desafio é como é que a gente chega lá. Esse é o desafio que a gente precisa. Por quê? Porque se a gente continuar emitindo nesse nível aqui, em 2100 a temperatura vai bater numa elevação, segundo o painel da ONU, que são os cientistas, e a gente já está sentindo aqui as mudanças climáticas, a gente pode bater aí num aquecimento para além de 4 graus, na previsão pessimista. Na otimista, se der tudo certo, a discussão já não é mais 1,5 grau, é tentar chegar no máximo a 2 graus, mas está muito distante disso. E isso tem a ver o quê com a nossa Conferência Internacional de Resíduos? Pula aqui para a gente. Essa aqui foi o primeiro passo que a gente tomou, em 2019, fazer o primeiro inventário de gases de efeito estufa no estado de Pernambuco, para a gente poder ver como é que Pernambuco não resolve o problema do Brasil, mas como é que nós podemos contribuir. Então, nós precisamos saber qual é a nossa capacidade de gestão. Aqui você tem o resultado das emissões de 2015 a 2020, esse relatório está sendo atualizado anualmente, e nós apresentamos ele desagregado por região, por município e por setor. Vejam ali o que é vermelho, resíduo. Vejam o que é azul. Essa é a realidade de Pernambuco, tá certo? Se fosse São Paulo, esse gráfico da parte da indústria seria muito maior do que resíduo, que é a realidade do Brasil. Nós temos uma indústria bem mais modesta, em que pese que está avançando o nosso processo de industrialização. Mas o segundo maior emissor de resíduos em Pernambuco é resíduo. Então, pula, por favor. Eu posso... Então, nós, a partir desses dados, a gente fez uma parceria com a GIZ, inclusive a União Europeia deu uma grande contribuição, para que a gente pudesse fazer o plano de descarbonização de Pernambuco, que foi feito junto com a metodologia que a UFRJ adota, para definir quais são as emissões que o Brasil tem, que são os números que a gente leva para todas as conferências mundiais, com o apoio da USP e da UFMG para ver os impactos sociais e ambientais, e o resultado desse plano de descarbonização é que a gente pode chegar em 2050 adotando a rota da descarbonização, gerando mais emprego e agregando valor à economia. É claro, porque se eu vou em todos os setores, não só na área de resíduos, na área de transporte, na área de resíduo, na área de uso da terra e na área da indústria, agregar tecnologia, eu vou gerar empregos mais qualificados, então eu vou agregar mais valor. Pula, por favor. O plano ele diz o seguinte: hoje nós estamos emitindo pouco mais de 25 milhões de toneladas de gases de efeito estufa. Cada uma dessas linhas aqui está nos dizendo como as tecnologias, que foram 46 tecnologias identificadas, com mais de 85 parceiros da sociedade, Federação das Indústrias, universidades, empresas, setor público, entidades da sociedade civil, com base nas modelagens propostas, tanto pela questão das emissões e as curvas de emissão, quanto pelas questões sociais e econômicas e os impactos sociais, chegamos a esse plano que hoje é uma, digamos assim, é uma realidade. Existe um comitê permanente de monitoramento, mas o desafio é fazer com que a gente chegue lá. Eu vou fazer só o recorte no setor de resíduos, que é aquele que nos diz mais respeito aqui, mas o plano nos indica que a gente tem condições de evitar 40 milhões de toneladas de CO2 em 2050, né, com metas, evidentemente, para 2030 e para 2025, totalizando até 2050 494 milhões de toneladas. Bom, se o planeta está emitindo 49 bilhões de toneladas,
Pernambuco não resolve o problema, mas todos precisam fazer. Nenhum estado ainda tem o seu plano. A gente tem rotas de descarbonização em São Paulo, em Minas Gerais, no Pará, mas um plano formatado como esse, a gente precisa fazer com que ele se distribua. Pula, por favor. Eu falei que são 12 medidas. 2 delas estão relacionadas a resíduos. Uma delas está dito o seguinte: as melhorias na gestão de resíduos sólidos, dentro da modelagem que foi feita, né, trabalhando com a conscientização da população, vejam o potencial de redução de emissões. 105 mil toneladas de CO2 até 2025. Pilão já negocia crédito de carbono lá no centro da Horizon. Se eu estiver falando alguma, digamos assim, alguma impropriedade aqui, mas eu acho que essa informação é possível, a gente negocia a $3 aqui, Carlos, a tonelada da emissão. E é um volume considerável. Não, é uma gota d'água no oceano do que Pilão organiza nos seus recursos. Agora, imagine se a gente negociasse aqui a $50 a tonelada de emissão de gases de efeito estufa, como lá na Europa, que aí Carlos pode nos ajudar a dizer como vai ser. Até 2035, a gente pode reduzir, só na gestão de resíduos, na melhoria da gestão, 1,3 milhões de toneladas. E até 2050, 5,3 milhões de toneladas. Agora, no Congresso Nacional, está tramitando um projeto de lei para a discussão da questão do crédito de carbono, que não resolve o problema das emissões. Nosso objetivo não é importar as emissões da Europa para o Brasil, mas ele vai criar regras, daqui até 2050, de quanto cada setor da economia vai poder emitir. E, ano a ano, isso vai se reduzir. Eu tive a oportunidade de perguntar para um conterrâneo, o Rafael Dubé, que assessora o ministro Fernando Haddad, quem é que vai decidir quais são os volumes de redução. Aí ele disse: Bertotti, é o seguinte, vamos votar a lei, depois a gente vai montar uma Câmara para discutir, mas a gente tem que passar essa lei logo. Eu disse: não, você está certo. Por quê? Porque a gente tem que pensar nessa realidade, mas essa realidade é hoje. Pula, por favor. A seguinte medida, Eduardo vai falar muito melhor do que eu, Eduardo, só em Pernambuco, na modelagem, potencial de mitigação, reaproveitando biogás, 950 mil toneladas de CO2 até 2025. 12 milhões de toneladas de CO2 até 2035, 47,9 milhões de toneladas de CO2 evitadas. Por quê? Porque se eu estou reaproveitando o meu biometano para gerar energia a partir daquilo que ia ser queimado num flare, que é a obrigação que a agência ambiental exige de qualquer aterro sanitário, eu estou produzindo o quê? Energia. Sendo que já tem gente dizendo o seguinte: melhor do que queimar essa energia para gerar energia elétrica é injetar na rede, que aí eu vou ter mesmo menos perda, mas aí vamos deixar para os engenheiros aí contar isso para a gente. Pula aí. Então, aqui entra também na questão da consciência, aonde a gente vai ter que entender que nós já temos toda uma regulação, mas a gente precisa também mudar o parâmetro. Porque você não pensa num novo normal se você não mudar os parâmetros atuais. Os parâmetros atuais de consciência na hora de consumir, de sustentabilidade na hora de decidir o design de um produto, de pensar que uma obsolescência muito rápida dos produtos para fazer uma troca desnecessária, eu não estou falando de que não é para você produzir, não é para você inovar. Eu estou falando que existe a obsolescência programada. E a questão da produção linear e descarte irregular, evidentemente, conflita com tudo que se pensa, né, para que a gente rume do modelo de uma economia linear para um modelo de economia circular. Pula, por favor. Promovendo, então, a partir do que a gente já tem, a legislação sobre logística reversa, né? Paula Bernardes já disse para a gente aqui ontem, ela disse, tem um detalhezinho na lei, e tem aquele danado que mora nos detalhes, a gente não precisa chamar ele aqui para estar presente conosco, que se todo mundo tem a responsabilidade, fica difícil para você dizer de quem é a responsabilidade. Aí no almoço hoje a gente estava trocando uma ideia. Anota aí, Penido. Por que não fazer uma agência nacional de logística reversa? Por que não ter os painéis dinâmicos que a ANP tem para poder chegar no que a Ayla falou para a gente aqui, de poder recuperar 20% do óleo lubrificante usado para reaproveitar aquele óleo e reusar ele de novo? Por que a gente consegue chegar naquilo? Pelo compromisso social, pela capacidade tecnológica, mas porque na ANP você não compra mais nem gasolina, como a gente fazia, eu sou mais velho que vocês, naquela garrafa de Coca-Cola, lembra?
Se você chegar no posto com a garrafa, o cara não vende. Sabe por que ele não vende? Porque se ele vender, o cara fecha o posto dele. Você tem que ir lá gastar R$20, se você deixar o carro sem gasolina, comprar o galãozinho. Hoje eu já estou mais cuidadoso, eu nem tenho mais esse galão lá atrás, eu já não deixo mais o carro ficar sem gasolina. Fica ali 1/4 de tanque e tal, entendeu? Mas já aconteceu muitas vezes. Mas é regulação. Por que não criar? Fica aqui para vocês comentarem também. A questão dos materiais recicláveis, reutilizados no mercado. A economia circular vai reduzir o desperdício. Aqui estou chovendo no molhado. E as empresas têm suas obrigações e estão trabalhando para fazer com que essas coisas aconteçam. Concatenar isso é um desafio. Por isso que a gente está aqui sentado, conversando, reunindo e falando. Pula para a gente aí. Gestão de resíduos em Pernambuco. 4,4 milhões de toneladas anualmente. Das 20 milhões de toneladas emitidas anualmente, mais ou menos, 6 milhões são relacionadas a resíduo. E a gente conseguiu fechar 100% dos lixões. Pula, por favor. Então, nós temos aqui, se der tempo, porque o meu compromisso é falar do máximo 20 minutos, né? E aí não é merchandising não, viu, Pilau? A gente tem aqui um pequeno vídeo para demonstrar um ecoparque lá dos colegas lá de... Mas eu acho que não vai dar tempo, lá de Igaraçu. É exatamente um importante ecoparque, um dos maiores da América Latina, que Pilão tem lá em Jaboatão, trabalhando todos os resíduos das 2 maiores cidades de Pernambuco. Caruaru, que eu estava contando para o Eduardo, que já tem uma planta, né, que eu e Edilson visitamos, produzindo biometano lá, em Jaboatão também, em Igaraçu também e Petrolina também. Mas nós temos que avançar nesse processo, não só da produção de biometano, mas transformar os ecoparques em alternativas. Pula para a gente, por favor. Então, a importância, né, dos ecoparques nessa lógica do fechamento dos lixões. Evidentemente que a gente não tem ainda essa rede espalhada em todo o Pernambuco e no Brasil também não. Por quê? Porque alguém já falou aqui que nós ainda temos quase metade dos municípios brasileiros com lixões. Essa é uma realidade que nós precisamos avançar. Essa é uma realidade que nós precisamos avançar. Então, recebimento de grandes volumes, isso gera escala, e a gente... somando de grão em grão, a gente chega lá, mas escala é muito importante para qualquer atividade econômica, então você precisa combinar grandes escalas com pequenas redes logísticas, operação em áreas com maior concentração. Vocês viram naquele mapa que eu mostrei, os lixões foram sendo fechados da região metropolitana para o sertão. Por quê? Porque no sertão a terra é barata, e as distâncias são muito grandes. Aí você teve que fazer aquilo que o Carlos, que eu assisti a primeira apresentação dele, disse que eles fizeram a política da conversa, da cenoura e do cacete. Lá teve que ter cacete. Por que o Ministério Público estava presente? Porque a Agência Ambiental fiscalizava, porque o Tribunal de Contas aplicava a multa, e porque quem ficou ali recalcitrante teve que assinar um termozinho ali de não persecução penal, porque está na lei, é crime, teve que assinar. Então, teve 4 prefeitos que resistiram. Eu não sei qual foi o destino, porque eu também não estou mais como secretário, mas Edilson tem acompanhado, é um dos caras que também esteve com a gente, né? Hoje está no Ministério da Ciência e Tecnologia, foi o secretário executivo que cuidou de toda essa política de resíduos com a gente lá. Né? Uma gestão maior, mais eficiente, também garante estabilidade e segurança na gestão. Né? O estabelecimento de outro paradigma de gestão para resíduos é fundamental, porque isso dá uma visão que, quando o Pilão me pediu para ter uma conversa com o governador e ele não tinha agenda, tu lembra quando foi o dia que a gente conversou com o Paulo? 12 de outubro. Estão lembrados do que tem dia 12 de outubro? É dia de Nossa Senhora. Mas foi o dia que o governador encontrou. E eu disse, Pilão, só tem o dia 12. Ele disse, eu vou aí. Eu quero falar com o governador. Ele disse, é a primeira empresa que tem ação negociada na Bolsa. E a nossa empresa é de logística reversa. Então, nós precisamos estar localizados no problema do mundo, nas nossas necessidades, e nós precisamos entender que isso combina. Mas pula a tela aqui, por favor. Mas nós temos também aqui, ó, os catadores no Brasil. Isso faz parte do sistema de logística reversa do Brasil. No Brasil, você tem aqui 1.996 organizações mapeadas, 1,3 bilhões de toneladas destinadas para reciclagem, um faturamento em 2021 de 1,46 bilhões, um crescimento da renda média, porque a gente precisa distribuir renda, mas é pouco.
de 1.072 para 1.448. E se isso é média, é porque tem gente ganhando menos. E 872 mil toneladas de CO2 deixaram de ser emitidas. Está ali, ó, preocupado com a questão das emissões das mudanças climáticas. E são 1 milhão de pessoas. São 1 milhão de pessoas que podem melhorar a sua receita. E quando me perguntaram, e eu não tinha noção do que ia acontecer em 2022, em 2019, mas está gravado, qual é o maior problema ambiental de Pernambuco? Eu disse, é o lixo. E vocês sabem quem são os maiores prestadores de serviços ambientais do Brasil hoje? São os catadores. Por quê? Porque sem eles, a gente não reciclava 96% das latas de alumínio. O plástico é mais difícil. Porque eu estava brincando aqui com nosso colega Ciro da Raca. Essa equação todinha é porque o preço do petróleo está a $90. Mas quanto é que custa para tirar um barril de petróleo no pré-sal? $14. Quanto é que custa para tirar um barril de petróleo lá na Arábia Saudita? $3 para botar num navio e embarcar para onde você quiser. Então você faz a sua conta, né, pilão? A $90. Aí os caras dizem, não, agora eu vou vender a 40. O cara está ganhando muito dinheiro. Então o plástico, para eu produzir combustível, eu preciso ter regulação. Mais do que isso, eu preciso ter compromisso. E essa transição tem que acontecer. Essa transição tem que acontecer. E o petróleo continua sendo e continuará sendo uma realidade. Você tem possibilidades de fazer a transição se você se comprometer a fazer a transição. Se você usar esse dinheiro para produzir energia renovável, se você usar esse dinheiro para gerar emprego e renda. Então, essas questões geopolíticas, elas também precisam estar localizadas. Não é só um problema de boa vontade. Primeiro, é um problema de necessidade. E nós precisamos discutir quais são os nossos valores, para a gente poder saber onde é que a gente quer chegar. Pula, por favor. Deu 10 minutos? É para encerrar. Então, pronto. Aqui também, energia, produção de biometano. Pula, que eu vou cumprir meu compromisso. Né? As oportunidades, eu vou deixar essa apresentação para mandar para todo mundo que participou aqui do evento, quem quiser. Ampliar a estratégia de coleta seletiva, instituir incentivos fiscais. ICMS ecológico nós temos lá, mas tem outras oportunidades. Tem uma lei sendo atualizada na Assembleia lá no Estado. Implementação de taxa ou tarifa de recolhimento do resíduo, porque o prefeito tem que cobrar. E, claro, o que ele prefere? Cobrar ou não cobrar? Ah, se eu cobro, eu não me elejo, mas a cidade está suja. Eu não... Veja, são valores. A gente precisa também mudar a nossa cabeça. Pula de novo. Investir em modernização de aterros, instituição de códigos municipais. Aqui é chovendo molhado, viu? Todo mundo já falou sobre isso aqui. Então, eu acho que a minha contribuição está chegando aqui, nessa primeira parte da minha intervenção. Pula, por favor. Encerro nos meus 20 minutos aqui. E fico à disposição também para responder as perguntas. Muito obrigado e eu quero fazer o debate com vocês. Excelente palestra, Bertotti. Eu te agradeço muito, porque você abriu diversos assuntos para a gente, para os nossos queridos palestrantes continuarem. Mas primeiro eu queria lembrar aqui, que me pediram para lembrar, esse QR Code, para quem quiser fazer pergunta, faz através dele, eu vou receber aqui no meu celular. Mas é interessante, na palestra do Bertotti, ele começou mostrando que Pernambuco está na dianteira do Brasil, né? Conseguiu chegar ao lixão zero, eu acompanhei isso bem. Tem meu amigo Jucá lá, que foi um dos protagonistas desde o início desse processo de erradicação dos lixões. E, por outro lado, abre também a perspectiva que esse é o primeiro passo, mas agora nós temos que avançar muito. E para mostrar como nós estamos avançando para a redução das emissões, para não ter a terra fervendo em pouco tempo, eu vou passar a palavra para o Eduardo Lima, que vai poder contar o que a URCA está fazendo, principalmente em relação ao biometano. Obrigado, Penedo. Boa tarde a todos. Vou começar aqui sentado, aqui, depois eu me levanto conforme a gente for passando a apresentação. Agradecer que a Masterplan, você usou bem aqui as palavras que foram ousados, né? Nós somos do Rio de Janeiro, né? Aí quando eu vi o convite, evento internacional primeiro, né? E a gente veio acompanhando aqui, eu não tive aqui todos os dias, mas foi um evento que foi concorrido, pessoas que fazem a diferença nessa parte do tratamento do resíduo, né?
aqui. Hoje, eu cheguei aqui hoje de manhã, tive a chance de encontrar alguns amigos que atuam no segmento, tivemos boas conversas, boas reuniões, então, eu acho que, para começar, é um evento que é um sucesso, né? Agradecer a você, Penilson, você é uma referência, né? Todos o conhecem, por ter nos feito esse convite, estar aqui junto aqui dessa mesa aqui, e tentar contribuir, né, com o que a gente vem realizando, e foi o que o Bertotti fez aqui, ele trouxe exemplos aqui de Pernambuco, que, além de tudo, a gente está vendo o que foi feito, o que pode ser realizado, né, em outros estados e municípios, e o objetivo aqui da minha apresentação é a mesma coisa também, não é fazer propaganda do grupo, mas falar o que a gente vem fazendo, em parceria com os operadores de aterro, e de que forma isso aí pode ser replicado em outras regiões, né? Acho que é o objetivo fundamental disso aqui, né? Se puder passar, por favor. Eu vou fazer que nem o Bertotti, eu vou pedindo para o amigo passar e a gente vai... aqui, rapidamente, só para vocês entenderem o que é o Grupo Urca Energia. São várias divisões dedicadas a negócios distintos, né? E aqui, basicamente, a gente vai estar cobrindo aqui as 3 primeiras linhas de negócio, que são a Gás Verde, que é focada na produção de biometano, né? Operando em alguns grandes aterros aqui do país. A Eva Energia, ela é focada na produção de energia com biogás e vendendo essa energia no formato de GD, geração distribuída. E um pouquinho a gente vai falar aqui também da Urca Ambiental, que é uma iniciativa que a gente teve há cerca de um ano, né? Inclusive o head da área ambiental, que é o Stênio Rodilha, eu fiz questão de trazer ele aqui comigo, porque ao final aqui do evento a gente pode aqui conversar, se aproximar e tentar falar um pouquinho do que estamos fazendo, né? Mais 2 linhas aqui que eu não vou entrar em nenhum detalhe, que é a parte da Urca Gás, que é uma trading ainda de gás fóssil, porque temos clientes que buscam biometano, mas eles não valorizam tanto o biometano na questão de redução de pegada de carbono, então a gente tem a alternativa do gás fóssil também. E temos também uma trade de energia, né? Mas vamos aqui focar nas 3 primeiras, né? Se puder passar, por favor. Aí, basicamente, qual o objetivo da empresa, né? Somos uma empresa que atua nessa área ambiental, atendemos aqueles principais ODS da ONU, o 7, o 11 e o 13. Somos focados na parte de governança e na parte social também. Temos alguns projetos sociais muito bacanas. Um desses aí é em função de estarmos operando em Nova Iguaçu, aliás, um aterro que é operado pela Horizon, né? O Pilão vai falar um pouquinho mais. Temos um projeto social muito bacana, onde a gente atende mais de 300 crianças, não só na parte de esporte, né, já que está dentro do Clube Nova Iguaçu, mas atuando na parte de educação, alimentação, suporte à família, né? E participamos das principais associações que estão buscando trazer importância a essas alternativas, não só de monetização, mas como solução ambiental, né? A gente vai falar aqui um pouquinho mais à frente aqui, do biometano, CO2, a triagem, reciclagem, beneficiamento de materiais, né? Um pouco do que o Bertotti aqui deu a introdução, mas esse é o nosso foco, né? Logicamente, é uma empresa que tem fins, né, financeiros, né? Tudo tem que se pagar, mas a gente tem muito orgulho de todas essas áreas que a gente atua, são áreas que têm grande impacto ambiental e impacto para a sociedade, né? Se puder passar, por favor. Aqui um pouquinho quais são as regiões que nós operamos, né? A gente está falando aqui basicamente de 13 operações, 7 estados, os números estão lá na parte lateral, né? Temos a maior planta de biometano do país em operação, ela tem capacidade para 200 mil metros cúbicos dia de biometano, hoje produz cerca de 150 mil metros cúbicos dia, está dentro de um aterro, isso, inclusive, vou deixar para falar um pouquinho mais à frente, que é um dos cases que eu trouxe aqui, que é o aterro de Seropédica, operado pela Ciclos Ambiental. Tá? E o restante da nossa operação ela é muito focada na geração de energia. Basicamente, hoje temos quase 60 mega de energia, ou seja, todo aquele biogás que no passado, primeiro ele era jogado na atmosfera, todo o impacto lá da emissão do CO2, do metano. Num segundo momento, os aterros partiram para queimar isso no flare e fazer pelo menos que você não estivesse jogando essa molécula diretamente na atmosfera, todos os gases de efeito estufa, né? E aí, num terceiro momento, veio a evolução,
que é essa que a gente vai comentar aqui um pouco, que é você monetizar e transformar isso num gás que é intercambiável com gás natural, produzir energia elétrica e produzir também o CO2 verde, que é um projeto que, de certa forma, é pioneiro, porque até então existia um preconceito muito grande de você pegar um CO2 que foi produzido no aterro sanitário e, por exemplo, usar na indústria de alimentos e bebida, que é o grande consumidor do CO2, né? Talvez aí há 10, 15 anos atrás isso aí não seria imaginado, né? Mas hoje existem tecnologias e plantas capazes de transformar esse CO2 que veio junto com o biogás, né? CO2, o metano, e aí você transforma isso aí num CO2 chamado food grade, ou seja, ele tem um grau de pureza e tem um nível de contaminantes que você pode usar em qualquer bebida, refrigerante, água mineral, você pode usar na indústria de congelamento de alimentos, né? Logicamente, pode também aplicar isso aí em indústrias de solda e corte, mineração, tratamento de efluentes, mas o objetivo é ter um CO2, grau máximo de pureza, né? E as conversas que vemos tendo com as empresas que utilizam esse produto é que esse preconceito não existe mais, né? A gente vem acompanhando uma evolução, eu diria, da sociedade, das empresas, né, do ser humano como um todo, de enxergar a necessidade de você não jogar fora. Eu achei bacana o exemplo que o Bertotti deu, é muito bacana, todo mundo quer ter o último celular, né? Todo mundo quer ter o iPhone 15, quer ter a TV de LED com a máxima definição, e aí você fica forçando tornar obsoletos equipamentos que você poderia usar por mais tempo, e você descarta isso, né? Então, em algum momento, realmente, a sociedade vai começar a questionar isso, né? Se esse é o caminho certo. Achei interessante aquela provocação que você fez, né? Vou pedir para passar, que vou começar a entrar aqui nos cases. Isso aqui é o primeiro case que vamos falar hoje. Vou falar alguns números disso aqui. Essa é uma planta de produção de biometano. Para quem não é da área, basicamente, o que ela faz? Ela pega o biogás, que foi produzido lá no operador do aterro, né, como Horizon, Ciclos, Lara, Vital e tantos outros que atuam nesse segmento. A Urca, eu não cheguei a comentar isso, mas a Urca ela atua como um parceiro dos operadores de aterro, né? Nós não operamos aterro, nosso objetivo é ter contratos de aquisição desse biogás e fazer a monetização desse biogás. Então, o que essa planta ela faz? Ela pega o biogás que foi produzido por esse aterro, composição basicamente da ordem de 45%, 50%, podendo chegar a 55% de metano, 40% de CO2, contaminantes, né, que nesse caso são considerados contaminantes, né, oxigênio, nitrogênio, H2S e outros, né, e aí você pega esse produto e eleva a uma pureza de 96%, né, isso aí existe uma norma da Agência Nacional de Petróleo, a ANP, que regula isso. E aí você transforma isso num produto, que é o chamado biometano, que ele é 100% compatível com o gás natural, né? Então, você faz uma substituição direta com todas as aplicações onde o gás natural é utilizado. Além disso, em aplicações industriais, você não precisa chegar aos 96%, você pode produzir um biometano com 90%, 88%, e você tem uma aplicação nas indústrias. Tá? Depois eu vou detalhar um pouquinho isso aí, por que existe essa busca significativa das indústrias por esse produto, e eu vou comentar um pouco mais a fundo essa questão. Né? Neste mesmo site, né, que a gente tem essa planta, como eu comentei, ela hoje produzindo 150 mil metros cúbicos dia de biometano, temos uma planta de geração de energia com 5 megawatts de energia, fazendo a queima do biogás, não do biometano, mas diretamente do biogás, e já estamos com uma planta especificada de 100 toneladas por dia de CO2, que também vai operar nesse mesmo site, né, nessa mesma área. Né. Aí, falando aqui um pouquinho das aplicações. Né, as indústrias hoje todas têm compromissos muito fortes de redução de pegada de carbono. Logicamente, quando ela não está usando óleo combustível, GLP, ela já usa gás natural. De certa forma, no inventário de emissões dessa indústria, ela já tem uma redução só de usar o gás natural fóssil, mas quando ela vai para o biometano, ela consegue zerar essas emissões no uso do biometano. Então, indústrias de grande porte, vou dar alguns exemplos aqui, a Ternium, que é uma siderúrgica, que é um dos maiores consumidores de gás natural
na área da Naturgy, né, antiga SEG, no Rio de Janeiro. A Ternium consome cerca de 20% a 30% do biometano, substituindo o gás natural, ainda que ela esteja conectada ao gasoduto, com o objetivo de fazer um aço verde, né? Temos outros clientes, por exemplo, a Saint-Gobain, que, para quem não conhece, é dona da marca Quartzolite, faz produtos variados, aí, cimentícios, né, a gente pode chamar. Também cliente nosso, também, L'Oréal, Ambev, né? Então, são empresas que, nessa busca da redução da pegada de carbono, o compromisso que eles têm com o acionista, a sociedade, com a própria empresa, vem buscando esse produto. Eu trouxe um vídeo, eu não sei se estava nesse próximo slide, eu acho que vale a pena falar, encaixando nesse case do cliente final, né, que é um vídeo da Ambev. Eu não sei se vocês conseguem passar, e depois a gente volta aqui para a apresentação. Caminhão aqui é movido a biometano, né? Vocês estão vendo o cilindrinho amarelo ali, né? Que ele não usa diesel, ele usa biometano. Obrigado. Se puder voltar para a apresentação. Esse projeto ele traz muito orgulho, porque o vice-presidente mundial da Ambev, né, que é dona da Ambev e da marca Brahma, né, no caso ali, que apareceu, veio ao Brasil fazer a inauguração desse projeto, porque é o primeiro projeto da Ambev no mundo de uma planta 100% pegada zero, tá? Rodando 100% com biometano, né? Inclusive, eles vêm nos convidando para que a gente vá para outros países, né, onde a Ambev tem operações, Estados Unidos, México, etc. E é um projeto de referência numa empresa multinacional, gigante, o maior produtor de cervejas do mundo, né? Então, é um projeto que nos dá muito orgulho, né? Nesse projeto, eu não sei, durante os dias aqui, eu não sei se ele está presente hoje, o Júnior, que é dono da transportadora Mineira Mix, é nosso parceiro, ele nos ajuda com toda a parte de frota, e a gente vendeu a ideia desse projeto para ele passar a utilizar caminhões a biometano. Antes ele usava caminhões a diesel. Esse é um projeto conjunto que a gente participa com a Scania. Então, a Scania, ela que produz esse veículo, que tá movido a biometano. Então, você vê que tem um envolvimento grande, né, de diversas partes, né? Não só nós que produzimos o biometano, mas quem transporta, quem produz o caminhão, quem nos ajudou a fazer a conversão dos equipamentos de uso antigamente de gás natural da cervejaria, né? Então, é um projeto assim, que foi muito, muito interessante. Tá? Puder passar o próximo. Bom, aqui a gente fala um pouquinho de gases de efeito estufa. De certa forma, o Bertotti já mencionou. Não vou perder tempo, até porque a gente está chegando ao final aqui dos 20 minutos. Puder passar, por favor. Eu também não vou perder tempo nisso aqui, que é basicamente explicando toda a parte de produção, né, do aterro. Eu acredito que talvez o Pilão aborde um pouquinho disso aqui, então
não vou me ater muito nesse slide, né? Se puder passar, por favor. Esse aqui é o vídeo que vocês já tiveram oportunidade de assistir. Aqui, basicamente, só para vocês terem ideia, né, a área que a gente ocupa quase 20 mil metros quadrados para fazer isso aí dentro da área do próprio aterro. Já está reservado, como eu comentei, uma área onde vai entrar a nova planta de CO2, que a gente está chamando de CO2 verde, onde a gente vai passar a produzir o CO2. Eu acho que o bacana desse case aqui, eu entendo, aí aqui fazendo uma provocação para a gente deixar aqui para a hora que a gente for discutir alguns temas, né? A gente veio de uma realidade de 15, 20 anos atrás, que eram os lixões, né? Eu vejo algumas pessoas criticando o que é um aterro sanitário, tá? Logicamente, eu acho que o desejo da sociedade, né, num ciclo de evolução, é de ter a figura do chamado aterro zero, né? Só que são processos que envolvem investimentos maiores. Numa sociedade, houve um painel hoje de manhã que estava comentando que o lixo é um problema, só que ninguém quer pagar o custo do lixo, né? Ninguém quer pagar a coleta, as prefeituras reclamam do custo de coleta, ninguém quer resolver um problema no modelo atual. Depois eu vou falar um pouquinho disso aqui, né? E, logicamente, a gente tem que tentar uma evolução, que é essa evolução do aterro zero, mas isso tem um preço, né? Eu acho que tem que existir um trabalho de todos para que a sociedade entenda qual é o preço, qual é o custo, né, de manuseio desse lixo, né? Mas aí, voltando aqui, quando você vai para um aterro desse aqui, primeiro, visualmente, quem teve oportunidade já de passar ali pelo arco metropolitano e ver ali o aterro de Seropédica, visualmente é bonito, né, cara? Você está ali numa área, ali, uma baixada, com bastante verde, o próprio aterro ele tem um impacto visual que ele é positivo, né? Todo verdinho também, praticamente você não tem odor, né? Ele é muito bem operado, toda a parte de churume dele, eu estou falando aqui um pouquinho de algo que não é da minha área, né? Eu estou falando aqui quase que em nome da Ciclos, né? Não pedi permissão para a Ciclos falar isso, mas aí quando você vai para uma operação como essa, onde botamos aí um capital grande nessa planta de biometano, tudo é aproveitado, né? Do biogás você faz o biometano, você faz o CO2, você faz a energia elétrica, nada aí é jogado na atmosfera, nada é jogado fora. Então, assim, é uma solução realmente que ainda talvez não seja a melhor solução, não é igual o que é usado em alguns países da Europa, que tem subsídios altíssimos, né, para você não enterrar lixo, né, que é a crítica que você vê do aterro, está enterrando lixo, né? Mas quando você olha tudo isso que é feito, né, nesse ecossistema aí, né, acho que é uma coisa que é muito bacana, né? Eu acho que é um bom case, né? Aí, se puder passar, por favor. Aqui eu vou falar assim, muito rápido, até porque não tem muito a ver com o tema do evento, mas também é outro projeto que dá muito orgulho. Inclusive, tem gente aqui do Paraná, que é aproveitamento de resíduo sólido a partir de produção de proteína animal. A gente tem projetos na região do Mato Grosso, ali entre Sorriso, Lucas do Rio Verde, onde toda a parte de dejeto de produção de suínos, e lá é uma região muito grande de produção de suínos, é transformado em biogás, e desse biogás é transformado em energia, tá? E resolver um problema ambiental muito sério, tanto na questão das emissões de metano antes, quanto também na parte do descarte, porque depois que a gente faz a produção do biogás, você vem para lagoas e ali você tem um processo que aquilo ali vira fertilizante natural. E o próprio fertilizante, se vocês olharem lá, volta para as plantações de soja, milho e algodão. Então, também você faz um ciclo fechado, né? Então, vou passar rápido aqui, que não tem muito a ver com a parte de tratamento de resíduo sólido, mas também é um exemplo bacana de economia circular. E aqui, falando rapidamente aqui da URCA ambiental, foi uma evolução natural, porque quando você vai para os clientes industriais de grande porte, multinacionais, que estão consumindo biometano, eles têm metas grandes também de redução de uso de matéria-prima de primeira vida, né? O plástico de primeiro ciclo, o alumínio, outros metais de primeiro ciclo, o vidro. Então, começaram a haver uma demanda desses clientes para que a gente atuasse nessa área, e aí, basicamente, nos juntamos com uma empresa de tecnologia brasileira, com tecnologia patenteada,
foi a origem do Rodilha ter se juntado a nós. Estruturamos a Urca Ambiental e estamos montando aqui a primeira operação de cerca de 400, 500 toneladas dia, né, de processamento, né, Rodilha? E daqui a mais ou menos 6 meses, essa planta vai estar funcionando, a gente vai ter chance aí de estar divulgando, e já contratada, tá? Contratada para compra de plástico, vidro, né, 100% contratada, e aí eu acho que é outro recado que fica aqui, 5 anos de contrato, todos os clientes buscando contratos de longo prazo, de 5 anos, e isso tudo é uma forma de monetização. E aí, voltando aqui para o operador de aterro, já fazendo o link aqui na apresentação do Pilão, que tira um pouquinho da pressão do operador do aterro de estar sobrevivendo só através do gate fee, né? Com todos os problemas que a gente sabe que isso tem em função de relacionamento com prefeituras e etc. Né? Então, acho que esse é o caminho da monetização e da valorização, né, do resíduo sólido urbano, né, que é o tema aqui exatamente desse painel, né, valorização do resíduo sólido urbano. Acho que é isso. Né? Eu acho que próximo, acho que é o último slide. Aqui basicamente como vai funcionar esse equipamento, né? Esse equipamento que é patenteado com essa tecnologia. Ele poderia ter um grau de automação elevado, mas em função de legislação, em função da questão social aqui, a gente estava falando aqui dos catadores, né? E aí a gente está buscando um nível de automação que a gente ainda mantenha uma geração de emprego aqui, né? A origem desse produto que vai estar sendo triado, né? Passando pela triagem, reciclado e beneficiado, vem dos catadores, das cooperativas. Então, estamos aqui buscando aqui contratos com essas cooperativas para fazer o recebimento desse resíduo. Né? E aí, basicamente, a outra questão social que estamos fazendo também, vamos trabalhar com mão de obra apenada. Né? Então, já fechamos um convênio. Então, parte da mão de obra, nesse processo de integração do apenado, né, que está ali cumprindo ali na penitenciária algo que ele tem que cumprir alguns anos. Então, isso aí é uma fase intermediária entre o regime fechado e o semiaberto ou aberto, e já começa a trabalhar, receber salário, plano de saúde, outras coisas mais. Então, tem um impacto social muito, muito interessante. Né? Aqui eu concluo, meu tempo já esgotou. Mais uma vez, Penido, agradecer a você, né? E fazendo o link aqui, talvez aqui para a próxima apresentação. Obrigado. Tá? Excelente, Eduardo. É muito bom ver que, ao mesmo tempo que a Urca está desenvolvendo tecnologicamente, eu gostei muito do aproveitamento de CO2, é uma coisa que eu sempre sonhei. Quem sabe um dia vocês não aproveitam o CO2 para a criação de algas, que ainda vai ser um passo adiante. Mas eu lembro que na década de 70, eu já vi as tentativas de Nova York em utilizar o CO2 para bebidas gaseificadas, e que não deu certo justamente por causa do preconceito que a população tinha em relação a isso. E agora é uma coisa superada, porque já envolve outro tipo de tecnologia. Então, parabéns pelo que a Urca vem desenvolvendo. Eu sou um fã do biometano, e acho que nós ainda vamos ter muito tempo tirando biometano dos aterros até que a gente possa substituir totalmente e evitar que a matéria orgânica vá para aterro. Mas isso é uma coisa aí para os nossos netos. Eu vou convidar agora o Evandro, que ele, nessa linha de desenvolvimento tecnológico, ele vai nos contar sobre uma unidade que eu sou um admirador dela, que é uma unidade de gaseificação absolutamente inédita, que eu saiba, no mundo, porque é um aproveitamento energético de RSU numa escala que normalmente não se faz, que é de 100 e poucas toneladas dia. E eu acho que é um exemplo para o mundo, embora a gente tenha que lutar ainda com a questão da viabilidade econômica, porque aterro, tá aí o meu amigo Pilão, que não me deixa mentir, ainda é a melhor solução para o bolso dos munícipes. Mas a gente vai caminhar. Evandro, com você. Boa tarde a todos e todas. Inicialmente, gostaria de agradecer a Masterplan
por todo o apoio que nos tem dado, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com pessoas diversificadas, muito diversas na questão de segmentos que trabalham, e que é o principal. A única solução que vai ter para a RSU é quando os vários segmentos se juntarem. Alguém falou, não vou dizer o nome aqui, senão me chamam, vai ser taxado, ou nos ajudamos todos, ou padecemos todos. Ou é juntos, ou ninguém vai sobreviver para contar a história. Então, quando nós falamos de segmentos que defendem, tem a questão dos catadores, tem a questão da reciclagem, tem a questão do biometano, tem a questão do waste to energy. Se não se complementarem, nenhum deles se viabiliza. E vão ficar eternamente enterrando lixo, produzindo CO2 não recuperável. Boa parte, embora a gente acabou de ver aqui um excelente case, qual o potencial, qual o percentual que é hoje captado no Brasil? Mesmo tudo isso que ele mostrou é um pequeno percentual ainda. E que tecnologias que possam avançar não atrapalham isso em forma alguma. Porque tecnologias que possam atrapalhar com a parte não orgânica permitem que o orgânico seja biodigestado com mais qualidade, produção de CO2 com mais qualidade, mais quantidade, sem permeabilização. Então, você tem um aumento de produção de biometano. Quando falamos em reciclagem e cooperativas, as cooperativas elas têm limitações de mercado daquilo que elas podem vender. E isso faz com que alguns volumes que passem por lá, chamados indesejáveis, chamados rejeitos, não tenham para onde ir. Então, tecnologias, como eu vou apresentar agora, são alternativas a esses rejeitos. Quando a cooperativa ela possa, eventualmente, até comercializar o seu rejeito. É um ponto. Por que não? Porque o rejeito, onde é um problema hoje, pode ser uma fonte de recurso futuro. Tudo isso o mercado vai se aprimorar. Eu gostaria de me apresentar. Vou falar, meu nome é Evandro. Eu trabalho na Universidade Federal do Paraná como pesquisador. Trabalhava também numa empresa chamada Energia Limpa do Brasil, desde 2006. Iniciamos já há 18 anos, na verdade, 2005 começamos, mas em 2006 montamos a empresa Energia Limpa. Então, estou há 18 anos nesse segmento, muito antes do Plano Nacional. Então, não foi semana passada que a gente começou com isso. Já fiquei velho com isso, já perdi os cabelos com isso. E não me arrependo. Não me arrependo porque o fruto veio. Então, vamos falar um pouquinho hoje do que a gente conseguiu fazer até então e que esperamos para o futuro. Como eu falei, a Universidade Federal, onde eu trabalho, a Energia Limpa do Brasil, é a empresa que detém a patente do que eu vou apresentar. E a RACU Epotiva, que quer dizer Energia Limpa, em Tupi-Guarani, na verdade, em Guarani, é a empresa dos novos projetos, onde temos novos parceiros. Tratamento térmico, o que tem no mundo hoje funcionando efetivamente é a incineração. Amplamente utilizado na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Quem dizer que isso não é verdade, desconhece a realidade do quem faz tratamento. É a melhor técnica? Não sei, mas é a mais utilizada. Ela é perfeita? Não. Não é perfeita e, por isso, a oportunidade de novas tecnologias. Então, a incineração, ela vai aproveitar o calor, ela tem a sua eficiência para grandes equipamentos. Então, cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, são viáveis para a incineração. Não há dúvida. E não há praticamente outra técnica que se possa aproveitar energia térmica dos resíduos, senão pela incineração. A não ser que exista a possibilidade de fracionamento. Existe já um segmento, principalmente na Europa, em artigos publicados, que você pode, ao invés de ficar carregando lixo de um lado para o outro em grandes distâncias, reduzir esse transporte fazendo pequenas usinas. É possível também. Produção de biogás. Aproveitamento do matéria orgânica para a produção de biogás
é o que Deus deixou para nós aí, de graça. É o melhor dos processos, sem dúvida. Desde que tenha material orgânico separado. Uma vez que está misturado com tudo, aí fica difícil ter um reator que possa operar nessas condições. Mas, uma vez separado, é o melhor de todos os processos. Isso não tenho dúvida. Gaseificação, é o que nós trabalhamos. É um processo exotérmico, onde tem a oxidação parcial dos materiais, onde você trabalha com tratamento térmico em baixas velocidades e baixas temperaturas e tem controle do processo. O que diferencia a incineração da gaseificação são as velocidades de processamento. Uma vez que você tem velocidade baixa, você controla o processo. Quem é mais caro? A gaseificação. Se você trabalha com um equipamento maior, vai ter com maior tempo de retenção, um equipamento maior pelo mesmo volume de massa. Mas o conceito é, quem polui mais ou quem polui menos? As incineradoras que tem no mundo não poluem. Quem diz que polui, está errado, elas não poluem. Por quê? Porque existe um sistema de tratamento de gases muito grande e muito oneroso. Então, na União Europeia, você não pode colocar poluentes na atmosfera. Mas quanto custa limpar esse gás? Então, o conceito da gaseificação vem de não produzir gases tóxicos. Em não produzindo, o tratamento é muito mais simples, então o processo, como um todo, fica mais barato. E a pirólise, que é um processo endotérmico, também é utilizado. Que eu sou muito fã da pirólise. Tem processo de pirólise desenvolvido. No entanto, pirólise, no meu conceito, quando você tem uma matéria-prima conhecida e controlada, você tem subprodutos conhecidos e controlados. Então, um processo químico, eu sou químico, a gente sabe que o produto final depende da matéria-prima. Matéria-prima boa, produto bom. Lixo urbano, com tudo misturado, não é uma matéria-prima boa. Então, a pirólise acaba sendo limitada para lixo urbano quando não separado. Então, a gaseificação que nós trabalhamos é um sistema inédito no mundo. A prova disso é que nós temos patente desse processo. Não se trata de nós ter trazido uma tecnologia de fora. E por que não ter trazido tecnologia de fora se eles são tão bons lá? E são mesmo. Europeus são excelentes, alemães são excelentes em tecnologia. Por que não trazemos a tecnologia deles lá? Porque eles, até então, não se dedicaram a resolver o problema do Brasil. Se eles tivessem dedicado a resolver o problema do Brasil, para trabalhar o lixo com as peculiaridades do lixo brasileiro, quem sabe teriam tecnologia melhor que a nossa. Mas, por falta de interesse, até então, nós desenvolvemos a nossa tecnologia. Além dessa patente, nós temos mais 6 patentes concedidas. Tem uma que não está aqui, que é da RACU. Os métodos como falei, de aproveitamento energético passa pela gaseificação. E a gaseificação no nosso processo é um processo onde nós temos, que ficou um pouco para baixo, um controle de processo, um sistema de grelha móveis. E por que grelha? Por que não leite fluidizado? Por que não outros processos? Porque sabemos que no mundo, o único processo que conseguiu processar lixo in natura, lixo bruto, é a grelha móvel, mas em incineradores. Então, nós trouxemos os métodos de movimentação do incinerador para um processo de baixa temperatura, que é a gaseificação. E isso é inédito. A gaseificação em relação à incineração, ela trabalha com o tempo. Então, nós temos aqui, para diversos níveis de umidade, porque depende da umidade do resíduo, é o tempo de retenção, nós temos que, na incineração, curtos tempos de processo. Você tem graus, você levanta a temperatura rapidamente e desce. Então, tem até, no máximo, 60 minutos, dependendo da umidade, é o tempo de uma incineradora. Trabalha até de 20 minutos, depende do equipamento. A gaseificação, vai embora. Processamento de 2 horas, pelo menos, conforme a umidade. Trabalha em velocidade baixa. No entanto, como nós conseguimos ver, nessas velocidades nós temos controle de processo. E o que é importante o controle de processo? Se o produto final é calor, o controle de processo vai ajudar a não produção de poluentes, como dioxinas e furanos, que são os grandes vilões da incineração no mundo. Dioxinas e furanos. Para que ela se produza, né, eu, como químico, eu tive que estudar. Por que produz essa coisa aí na incineração?
e tem que tratar depois. Por quê? Porque tem matéria-prima e porque tem condições. Mas quais são elas? Então, meu estudo de doutorado foi o seguinte: eu vou construir uma fábrica de dioxinas e tenho que construir um reator para fabricar esse negócio. O que precisa ter meu reator? Meu reator tem que ter algumas condições básicas. Então, tem que ter carbono, tem no lixo. Cloro, tem no lixo. Hidrogênio, tem no lixo. Opa! O que mais que eu preciso? Tem que ter temperatura em torno de 350 graus. É a temperatura de formação desses poluentes. E tem que ter excesso de oxigênio. Se eu tiver essas 3 condições, eu tenho a formação daquele bichinho lá, chamado dioxina. E se eu não tiver essas condições, eu não vou produzir. Minha empresa vai acabar, porque eu queria produzir dioxinas. No entanto, o nosso processo não permite que tenha essas condições ao mesmo tempo. Então, no início do processo, quando eu estou a 350 graus, eu não tenho oxigênio para a produção de dioxinas. Na fase pirolítica, eu não tenho reações endotérmicas. Todo o processamento do material vai ficar a 650 graus durante todo esse tempo sem oxigênio, em excesso, porque é um processo de gaseificação, são reações subestequiométricas. Posteriormente, então, eu tenho a combustão, mas quando o material entra na câmara de combustão, entra a 650, muito acima da temperatura de 350. Então, eu não tenho condições aqui, quando entra o oxigênio, a temperatura de formação. E, no resfriamento, eu tenho um sistema de combustão similar ao que tem de melhor no Brasil, mas o nosso ainda é melhor, que é o coprocessamento. Nós temos um sistema de combustão de 2 segundos a 1.200 graus. Faz com que todo o carbono se converta. E se não tem carbono, no final, não tem síntese de novo no resfriamento dos gases. Então, não tem condição de formação de dioxina. Esse é o conceito que nós utilizamos. E isso foi comprovado. Desde 2017, estamos operando com dioxinas não detectáveis. Não é 0,1, não é 0,5, é não detectável. Não tem produção. Temos uma planta que precisa de um preparo, um gaseificador e um combustor. Isso é nosso, 100% brasileiro. O que vem para frente, ninguém sabe o que pode se fazer com esse calor. A planta que nós temos lá no município de Mafra, ela gera eletricidade. Então, lá tem uma caldeira, o resfriamento, sistema de resfriamento e turbina. Então, lá geramos eletricidade. Então, essa primeira planta da América Latina produzindo energia elétrica a partir de RSU do estado bruto, 50% de umidade. Eu não sei se não é do mundo, porque eu não conheço todo mundo, mas pelo método de gaseificação, numa usina de pequeno porte. Até 150 mil habitantes, 120 toneladas por dia é suficiente para produzir até 3 megawatts nesse processo aqui. E isso já está entregue ao mercado e está funcionando. Quem quiser ver, é só agendar. Está no município de Mafra, fica a 100 quilômetros de Curitiba. Nesse processo, nós temos o controle, a quantidade de calor e a quantidade de energia depende, obviamente, da umidade e da característica do material. Vai gerar mais ou vai gerar menos, dependendo do pré-preparo do trabalho. E, uma vez que tiver usinas de reciclagem, teremos um material melhor preparado. Melhor preparado, nós temos mais energia. Então, o processo vai ficando mais barato a partir do momento que o melhor for preparado o material antes de entrar na usina. Esse aqui foi oferecido pela VEG, esse projeto. Então, aqui, eu acho que um pequeno vídeo. Como é que roda isso?
Bom, esse cara aí é mentiroso. Mostrar videozinho de animação é fácil, né? Até meus filhos já estão começando a mexer com isso aí. Vamos ver se na prática como é que funciona isso. Um projeto extremamente inovador faz de Mafra uma das primeiras cidades do Brasil a transformar lixo em energia limpa. Os resíduos coletados são destinados à usina, construída ao lado do aterro sanitário e preparados para entrar no gaseificador. O material é transformado em gás, que depois de combusto movimenta o turbogerador, produzindo energia que é injetada na rede de distribuição. Além de reduzir 1 tonelada de resíduos em 100 quilos de cinzas, o processo é capaz de abastecer o consumo energético de 10 mil residências. Eletrogix. Esse é um pequeno vídeo. Então, isso é o que foi entregue, que está operando no município de Mafra. Bom, feito isso, entregue isso, nós temos uma nova demanda. E uma nova demanda é o novo projeto que nós vamos começar, vamos instalar no próximo ano no município de Ponta Grossa, no Paraná, que, além de resíduos urbanos, também vamos trabalhar com lodos. Porque onde se tem pessoas, se produz lixo, mas também se produz lodos, desse tratamento de esgoto, que é um passivo que não tem muito o que se fazer hoje. E a própria material que levaram para aterro, e hoje o aterro já nem pode receber muitas vezes. Então, nesse processo, nós vamos integrar a incineração, produção de biogás, gaseificação e pirólise no único processo. Então, a finalidade dessa integração desses subprocessos agora chamados, ele vai integrar o forno rotativo. Como eu falei, o processo de pirólise é muito bom quando se tem matéria-prima boa. Como nós temos uma matéria-prima de péssima qualidade, que é o resíduo brasileiro, todo misturado, mas nossos subprodutos, que é o carvão, erroneamente chamado de biochar, que não é biochar, é um carvão, e temos óleo contaminado. O produto disso vai para o nosso processo. Nós temos um sistema de combustão capaz de queimar tanto o singás da gaseificação, como os vapores da pirólise. Temos o gaseificador também, onde vai gaseificar carvão de pirólise, veja, carvão de pirólise. E temos esse processo, então, integrado. Então, a RACU, que é a empresa nova, ela faz esse processo, isso está em fabricação, já está licenciado. Fomos contemplados com a nota mais alta de 2022 no edital da FINEP para cidades inteligentes e sustentáveis, e, tendo a maior nota, conseguimos recursos para a construção dessa planta. Abri um parênteses, é a primeira vez que temos recurso público no nosso projeto, desde 2005. Nunca entrou um centavo, foi a primeira vez. Pelo nosso merecimento, porque nós provamos que, para o FINEP, num outro projeto, que o recurso é efetivamente utilizado em desenvolvimento de projetos. E aqui está o que vem no futuro, tratamento de resíduos de esgoto, utilizando como fonte energética a RSU. Então, seria isso a minha apresentação. Obrigado, Evandro. Ótima apresentação. Eu espero que no próximo Congresso Internacional de Resíduos aqui em Búzios, daqui a 2 anos, você já possa apresentar esse seu novo processo de secagem de lodo de esgoto, processo pirolítico. E agora, para concluir nossa sessão, vou convidar o Pilão, que já foi mencionado tantas vezes. Pilão é presidente, ou CEO, como gosto de falar, da Horizon, que é hoje a maior empresa de saneamento do Brasil, e eu espero que tenha novidades para nos contar também, Pilão. A palavra é sua. Obrigado, Penídio. Boa tarde a todas e a todos. Vou fazer sentado mesmo. Primeiro, obrigado ao Sorage pelo convite. É um prazer estar aqui tratando de um tema que é tão caro à sociedade e ao planeta, ainda mais estando aqui do lado de amigos como o Penido, amigo de longa data, que também está nessa luta há tantos anos para resolver o problema do resíduo no Brasil. E também dos parceiros aqui, vários deles me citaram, agradeço, a gente tem aí parceria de negócios aí com vários de vocês, e é sempre um pouco a frase que
que você falou, acho que agora há pouco, se nós não nos juntarmos na solução, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, não é uma questão aqui de discutir a tecnologia de A é melhor do que do B ou melhor do que a do C. Não, todos aqui estão para um objetivo comum, que é resolver o problema do resíduo no país, né? Um problema que todos sabemos é gravíssimo. A gente tem, já falaram aqui anteriormente, quase metade do resíduo gerado no país indo para lixão. Isso não existe no mundo desenvolvido inteiro, não existe um caso no mundo desenvolvido onde isso acontece. Isso quer dizer que o Brasil está 20, 30 anos atrasado em o que se faz com o resíduo no resto do mundo. A gente tem que acabar com isso. Tem lá a brincadeira da cenoura, da regulação. Eu acho que é isso, é juntar forças de todos os setores para que a gente possa mudar essa realidade de uma vez por todas. Uma realidade que é muito cara à sociedade brasileira. Eu fui convidado aqui para falar do planta de Waste to Energy de Barueri. Vou falar, prometo. Mas eu queria só inicialmente, para não deixar a impressão de que a companhia só faz a incineração, uma breve e rápida, eu prometo que vai ser muito rápido, de falar o que a Horizon hoje faz aqui no Brasil. Isso é, a Horizon é a empresa que tem sob gestão o maior volume de resíduos no Brasil. A gente recebe hoje 10 milhões de toneladas de resíduos nos nossos 16 ecoparques instalados em 11 estados brasileiros. Isso representa a geração de quase 40 milhões de brasileiros de resíduos chegando nos nossos ecoparques. E o nosso ecoparque, essa foto, ela, se fosse para ter uma foto para resumir o que a companhia faz, é a foto que está aí. No meio, onde está o nome Horizon, vocês veem a foto de um aterro sanitário, né? E o aterro sanitário ele se transforma no ecoparque quando ele tem todas essas indústrias que estão no entorno dentro dele. É isso que a Horizon faz. A Horizon começou, sim, como proprietária de aterro sanitário. Aliás, nossa história começa aqui no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, quando compramos ali em 2013 os aterros de Nova Iguaçu, Seropédica, na época éramos sócios do aterro de Seropédica, o aterro de São Gonçalo, que recebe toda a região aqui, Niterói, São Gonçalo, Maricá, Itaboraí, isso é toda a região desse lado aqui, é recebida ainda hoje pelo nosso aterro de São Gonçalo, e o aterro de Barra Mansa. E, como estes e tantos outros, a gente foi transformando esses aterros sanitários, que é essa bolinha do meio, nos ecoparques. E as pessoas me perguntam, mas o que é a diferença do aterro sanitário para o ecoparque? É o que essa foto mostra aí. O aterro sanitário seria um local onde a gente simplesmente aterraria os resíduos recepcionados lá. O ecoparque não. O ecoparque é aquele lugar onde a gente vai colocar indústrias dentro dele para tentar tratar, reaproveitar o máximo possível daquele resíduo que está chegando lá, para que a gente tenha que aterrar no aterro sanitário, que está no mesmo local, o mínimo possível, ou apenas o que a gente chama aqui de rejeito. A gente sabe que, por trás desse discurso bonito, tem um desafio gigantesco, que é o desafio econômico. A gente já falou muito daqui, e acho que essa é a tarefa de um evento como esse, conscientizar a sociedade, conscientizar os meios de regulação, Ministério Público, governos, conscientizar tudo que for possível para que a gente possa trazer incentivos suficientes para que isso seja realidade. Então, voltando de novo na história dos lixões, são quase 2.500 municípios hoje que ainda mandam seus resíduos para lixão. Porque quer? Talvez não. Porque não tenha recurso para fazer isso, porque não tem incentivo para a iniciativa privada chegar lá e transformar isso em alguma coisa. Então, quando a gente fez este modelo, esse modelo ele tem o objetivo primordial de resolver essa situação, não só dependendo do gate fee ou da tarifa, ou como chama, como for, que tem que ser paga, porque ela é paga no mundo inteiro, diga-se de passagem. Essa é mais uma coisa que o Brasil se difere do resto do mundo. No mundo inteiro,
o gerador do resíduo paga por este resíduo. E por isso, aliás, que ele cuida do seu resíduo. Se você vai num país, numa Alemanha, você vai ver que muitas das pessoas diminuem a sua geração, porque ele sabe que ele está pagando pelaquela geração. Então, aqui não. Aqui a gente não paga pelo nosso resíduo. Quem tem que pagar isso é a prefeitura não tem recurso, aí acaba indo para lixão, e aí a roda se faz do círculo vicioso e não virtuoso. Então, esse foi o nosso modelo, é o modelo, e aí passando por cada um deles ali, você vê na parte de cima, começando na foto, onde existe lá uma colaboradora com o capacete, uma planta de extração de biogás, então todos os ecoparques têm a extração de biogás, que foi falada aqui e explicada tecnicamente. Ao lado direito, temos a queima desse biogás em flare para geração de crédito de carbono, então é ali que a gente materializa o metano evitado de ser enviado para a atmosfera e, por isso, geramos o crédito de carbono, que foi citado aqui pelo Bertotti, que a gente comercializa, infelizmente, porque o mercado brasileiro ainda não está regulado, num valor muito menor do que o europeu paga por esse crédito de carbono, do que o americano paga por esse crédito de carbono, por o asiático. Então, esse é, quando eu falo dos incentivos, está aí, isso é, se sair esse PL, se sair o mercado regulado, com certeza você vai ter incentivo para empresas formarem mais aterros, para que esses aterros gerem crédito de carbono e que essas receitas banquem todo esse investimento que é feito para tratar um resíduo numa cidade. Ali à direita, embaixo, uma planta de biometano, uma planta, então, de transformação de biogás em biometano. Então, nós temos ambas os tipos de transformação de biogás, ou em biometano, e aí também foi falado aqui, a gente injeta hoje, vai injetar, fechamos um contrato em Recife, em Pernambuco, com a Copergás, a distribuidora de gás local, que trouxe a tubulação de gás até a porta do aterro e o biometano ali vai ser injetado diretamente na rede de gás da distribuidora local. Temos aqui uma planta de geração de energia também através do biogás. Então, você pode transformar o biogás tanto em energia quanto em biometano, como a Urca colocou agora há pouco. Aqui, desse lado esquerdo, você vê uma foto da planta também de triagem de Pernambuco, é a maior planta de triagem de reciclados da América Latina. Ela tria 500 mil toneladas de resíduo por ano de reciclados vendendo aqui. E essa semana, só como exemplo, na terça-feira, para falar de novo do incentivo, eu estava no evento do Pacto Global da ONU, que é um evento que reúne todas as grandes companhias do Brasil com um pacto em relação à descarbonização e às metas de logística reversa e de reaproveitamento. E ali estava o presidente de uma das maiores cooperativas do Brasil, a ANCAT, o Robertinho, e eu e ele estávamos nos solidarizando, porque se você for nessa planta hoje, você vai ver uma boa quantidade de reciclado parado ali hoje, sem venda. E ele reclamava da mesma coisa, que as cooperativas naquele momento estavam sofrendo, porque o preço do reciclado caiu, porque a demanda pelo reciclado, neste momento, está sofrendo muito, e aí o setor vira de novo para a compra de matéria-prima virgem e deixa a matéria-prima reciclada de lado. Então, de novo, esse setor precisa de regulação. Se a gente quer que as indústrias realmente se comprometam de verdade, em escala, para comprar reciclado, precisa ter regulação, precisa ter obrigatoriedade, precisa trazer algo de incentivo para que a indústria se mova a comprar o plástico reciclado, ao invés de comprar o plástico virgem. E, por fim, aqui em cima, na última é o Waste to Energy, eu vou falar especificamente sobre ela. Aqui, essa foto de fertilizante aqui de mãos dadas. Também os aterros sanitários, os ecoparques, são o destino do lodo de tratamento de estação de esgoto, né? Hoje, quando você trata o seu esgoto, você gera um resíduo, que é um lodo, e esse lodo é enviado também para os ecoparques, onde ele é recebido e destinado corretamente. A Horizon também inaugura
exatamente há uma semana atrás, a primeira planta de transformação de lodo de dessação e tratamento de esgoto em fertilizante orgânico, em sociedade com uma empresa que já fazia isso, em São Paulo, e a gente, então, vai passar a tratar todo o lodo que é recebido nos nossos ecoparques, transformando em fertilizante orgânico e trazendo essa opção para a população e para o mercado brasileiro, que hoje importa quase 50% do fertilizante utilizado no país. A gente viu quanto o país sofreu com a guerra da Ucrânia agora, no aumento de preços de fertilizante. A gente tem uma matéria-prima hoje sendo aterrada nos aterros sanitários, que poderia ser transformada em fertilizante. Então, acho que, vou passar agora para o Waste to Energy, que já deu os 10 minutos, a Horizon tem este objetivo. É uma empresa que está, mais uma vez, eu só vou passar o último slide que fala, até porque eu já passei por todos os slides aqui na minha fala, mas, basicamente, um pouco da Horizon em números, o que a gente falou, são 10 milhões de toneladas, 40 milhões de pessoas atendidas, são 3 milhões de toneladas atualmente, vamos para 5 milhões a partir do ano que vem, de toneladas de crédito de carbono geradas e comercializadas, 1,5 milhões de mega gerados por ano, 2,5 milhões de metros cúbicos de biogás, 1,2 milhões de toneladas de combustível derivado de resíduo vendido para cimenteiras, para que elas substituam o coque no seu combustível, e mais de 600 mil toneladas aí de reciclados, voltando para a economia circular e trazendo esse produto de volta. Eu acho que tem muita coisa para se fazer ainda, dentro dessas 10 milhões de toneladas e de novas toneladas que a companhia vai passar a gerir no futuro, mas já é o início do nosso sonho de transformar resíduo, transformar lixo em uma plataforma de produtos renováveis. Vamos agora para depois, agora senão o Penido me puxa a orelha aqui no tempo. Vamos lá, agora falando um pouquinho da Waste to Energy. A parte do fato da Horizon hoje ser a maior operadora de gestão de resíduos no Brasil, com os seus 16 ecoparques, a gente tem uma linha de negócio que é a linha chamada de Waste to Energy. Então, vou aqui parafrasear o meu amigo, o Waste to Energy é a tecnologia atualmente mais utilizada no mundo para queima direta de resíduo. Então, na pirâmide econômica de destino final do resíduo, o Waste to Energy também é a alternativa mais cara. Então, onde é que ela é usada? Ela é usada nos países que não têm áreas suficientes ou áreas grandes para serem utilizadas como aterros sanitários, ecoparques, próximos dos centros urbanos. Então, você vai no Japão, é tudo Waste to Energy. Você vai na Europa, muito de Waste to Energy. Você vai nos Estados Unidos, já é mais parecido com o Brasil, mais ecoparques, aterros sanitários. Então, aqui, ela é uma opção, por isso que a gente não tem nenhuma funcionando hoje. Então, quando a gente vai falar de Waste to Energy aqui, a gente vai falar do Uri Barueri, vai ser a primeira planta de incineração do Brasil, aliás, do Brasil não, da América Latina também, que iniciou a sua construção em janeiro desse ano, vai ficar pronto e entrar em operação em janeiro de 2027. E ele tem toda a razão, é um projeto caríssimo, é um projeto que, devido ao sistema de tratamento de gases necessário, é muito caro, então só pode ser utilizado em regiões onde você tem larga escala de resíduos, é o caso de Barueri, não sei se vocês conhecem, mas Barueri é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, então uma cidade de alta densidade populacional, e os aterros já estão muito distantes dessa cidade, isso é, ela passou a ter um custo de transporte do resíduo até os aterros muito alto, por isso que ela foi buscar essa alternativa da Waste to Energy. Além disso, essa planta está sendo feita em sociedade com a Sabesp, maior empresa de saneamento do Brasil e, obviamente, a principal empresa de saneamento de São Paulo. A Sabesp é sócia do projeto, junto com a Horizon, para construir essa planta que se iniciou ali em janeiro desse ano. Basicamente, ela tem
dentro do seu plano, ela é uma PPP, uma parceria público-privada com a cidade de Barueri, onde a cidade tem a obrigatoriedade de enviar o resíduo por 30 anos para essa planta. A companhia, nós e a Sabesp, temos a obrigação de construir a planta, botá-la em funcionamento e, ao final do contrato, essa planta volta para a prefeitura como propriedade dela. Além disso, dentro da nossa obrigação, a gente ali não vai queimar resíduo, a gente vai queimar rejeito. Barueri, por ser uma cidade muito rica em São Paulo, um polo tecnológico, eles têm um alto percentual de coleta seletiva e de reciclagem. Portanto, aqui, todo o resíduo que vai para essa planta já é o resíduo pós-passagem por coleta seletiva e pós-passagem por triagem mecanizada. Aqui eu vou passar rápido, porque senão a gente já... Acho que os colegas também já falaram bastante sobre isso. Agora tem um videozinho dela. É uma planta, então, que trata 300 mil toneladas, desculpe, de resíduo por ano, gerando 20 megawatts de energia para atender aí uma população do entorno de 250 mil habitantes. Como eu disse, ela é uma alternativa para locais aí de alta concentração populacional, com baixa disponibilidade de área. Você vê que a planta está dentro da cidade, ali, praticamente ao lado do centro urbano. Será a primeira unidade de recuperação energética do Brasil, com um investimento de 550 milhões de reais. Isso é, de novo, parafraseando aqui o Evandro, ele tem toda a razão, é um tipo de tecnologia que só vai ser utilizada para casos específicos e para grandes capitais. São Paulo, por exemplo, tem esse tipo de fator. Por exemplo, na Baixada Santista, hoje o lixo está viajando mais de 100 quilômetros para aterro, então será, com certeza, uma próxima alternativa. Mesmo a capital de São Paulo, que começa agora a ter os seus aterros com vida útil baixa, então é para esse tipo de alternativa que ela será utilizada. Acho que é isso. Mais uma vez, aqui fala um pouco da nossa responsabilidade socioambiental. Isso eu acho que
a gente, em todos os lugares, e aí vale para nossas plantas de triagem mecanizada, e aqui no caso da URI, a gente tem parcerias com as cooperativas locais. Isso é, eu gostaria só de citar um último exemplo, se eu puder, para fechar, com o Bertotti, que fala de Pernambuco aqui, e ele conhece bem isso. Essa planta de triagem mecanizada em Recife, logo que a gente chegou, a gente divulgou a construção da planta, a gente teve uma reação imediata das cooperativas, como se a gente fosse ser um concorrente direto na separação dos resíduos. Depois desse primeiro momento, as cooperativas perceberam que não, na verdade a gente separa nessas unidades de triagem apenas o resíduo que vem depois da coleta seletiva. Então, a gente não tinha competitividade. É aquele resíduo que não conseguia ser separado ou triado na coleta seletiva. E, por fim, a gente fez uma grande parceria com as cooperativas locais, eles sabem disso, e onde a gente teve, primeiro, prioridade de contratação para catadores nas nossas plantas. Hoje, essa planta de Recife, ela tem 300 colaboradores, sendo 120 colaboradores tendo sido contratados de catadores e com capacitação profissional e todos os requisitos para que essa mão de obra pudesse ser qualificada e trabalhar ali. E para aqueles que não quiseram vir para dentro do projeto, a gente fez um acordo que beneficiou a todas as cooperativas que vendiam os seus reciclados para intermediários, atravessadores, e muitas vezes recebiam um valor por o plástico PP, o plástico PET, muito menor do que o valor percebido no mercado direto. Só que eles não conseguiam acessar esse mercado final, seja por nota fiscal ou por uma questão de condição de pagamento. Então, a gente passou a levar a eles a possibilidade de todo o plástico e todo o reciclado que eles triavam, eles poderiam vender no mesmo canal de venda de reciclados que essa planta de triagem vendia. Vou dar um exemplo aqui. Tinha um plástico que eles vendiam a R$ 900 a tonelada. A partir do momento que eles utilizaram o nosso canal, passaram a vender este mesmo plástico por R$ 2.500 a tonelada. Então, a gente levou a eles a possibilidade de acessar um outro mercado com garantia de pagamento que não era acessado anteriormente. Então, de novo, eu vou fechar aqui com a frase final. Se nós não... Isso aqui não é uma competição por tecnologia. Eu sempre falo isso. Todas, aliás, a sua já vamos olhar, porque eu já vi que ela é melhor e mais barata que a incineração. Então, para a próxima, nós vamos nessa. Mas o objetivo é esse, é fomentar. Na Horizon, só para finalizar, a gente tem um departamento de tecnologia e desenvolvimento de inovação que só olha isso. Temos tecnologias de A a Z, seja para o orgânico, seja para o plástico, seja para o reciclável. O nosso objetivo, e é o que eu sempre falo, o sonho da Horizon é que os nossos aterros sanitários, no futuro, sejam apenas hubs de recebimento que não vão aterrar 1 tonelada de resíduo. E eu tenho certeza que, no máximo, em 10, 15 anos, a gente vai chegar lá. É uma questão de fechar a conta econômica para que a gente consiga atingir esse objetivo. Obrigado. Obrigado, Pilão. Excelente sua exposição. Acho que você saciou a curiosidade de muita gente com relação ao Barueri. Mas eu me lembro que uma vez, lendo uma reportagem no jornal sobre a Horizon, você declarava que a Horizon iria apostar fortemente em 2 vertentes, biometano e fertilizantes organominerais. Eu mandei uma mensagem para você, disse, estou de pleno acordo, acho que esse é o futuro que a gente deve realmente investir e se preocupar. Muito obrigado, Eduardo, Bertotti, Evandro, Pilão. Excelente a nossa sessão. E eu peço desculpas a todos os presentes. Nós não vamos poder responder pergunta, porque eu tenho que acompanhar um amigo aqui que vai começar a voar desde daqui, porque tem que chegar no Santos Dumont daqui a pouco. Mas todas as perguntas que vocês, porventura, enviarem, através do QR Code que está ali,
vão ser respondidas por WhatsApp. Agradeço a todos pela audiência e agora passo a palavra aqui para o nosso mestre para ele terminar essa sessão. Obrigado, muito obrigado. Penido. Boa noite a todos. Obrigado a todos que compuseram essa mesa. Evandro, Penido, Eduardo, Bertotti, Pilão. A gente agradece muito a colaboração de vocês. E a gente vai emendar todo logo, fazer a terceira mesa, para agilizar o processo das pessoas que querem viajar. Em seguida, que os convidados descerem, a gente vai refazer a mesa. Então, a gente pede que, se alguém quiser dar uma ida ao banheiro rapidinho, volte, porque a gente vai começar imediatamente a terceira mesa.